Um dos maiores motores da nossa economia opera, na verdade, bem nos bastidores. É uma estrutura simplesmente gigantesca que transita silenciosamente por vários setores vitais da nossa sociedade, sabe? E faz isso sem fazer muito alarde. Bom, estamos falando da Itaúsa, a maior holding de investimentos de capital aberto do Brasil. E nesta análise de hoje, a gente vai dissecar a anatomia desse gigante, porque, sinceramente, é uma verdadeira aula de engenharia financeira e de estratégias robustas de criação de valor a longo prazo. Para a gente conseguir dimensionar o tamanho dessa pegada logo de cara, dá uma olhada nesse número. Mais de 900 mil. Na prática, isso quer dizer que 1 em cada 6 investidores pessoa física na nossa bolsa, a B3, possui ações desse enorme conglomerado. É muita coisa. É uma presença massiva, extremamente pulverizada e uma demonstração muito clara daquela confiança institucional e do varejo numa gestão que já atravessa décadas. Então, para a gente organizar e desvendar tudo isso, a nossa análise vai se apoiar em 4 pilares. 1. As origens da Itaúsa. 2. O portfólio e os setores de atuação. 3. O capital e os indicadores-chave. E, por fim, 4. A saúde financeira e a dívida da holding. Começando pela parte 1. Origens da Itaúsa, de banco de investimentos a holding diversificada. Acompanhando essa linha do tempo, a gente nota que a fundação original rolou lá em maio de 1966, nascendo primeiro como um banco de investimentos. Mas o grande ponto de virada, aquele momento que redefiniu o jogo, acontece em 1975. Foi quando a entidade foi incorporada e transformada numa holding diversificada, unificando as operações de todo o conglomerado Itaú. Logo depois, em 77, veio o registro formal na CVM. E o mais interessante é que todo esse processo de expansão, ao longo de mais de 50 anos, foi guiado pelas famílias Setúbal e Vilela, junto com a participação da família Camargo. É exatamente essa base que garante aquela estabilidade e a visão de longuíssimo prazo que a gente vê na companhia até hoje. Passando agora para a parte 2, portfólio e setores de atuação, mapeando os ativos do conglomerado. Aqui a gente tem as 7 empresas líderes de mercado que formam esse portfólio estratégico. Claro, existe o núcleo financeiro gigantesco com o Itaú Unibanco. Mas olha o resto. Em materiais de construção civil temos a Dexo. Em bens de consumo, a icônica Alpargatas. Indo para infraestrutura e mobilidade entra a Motiva, que engloba o grupo CCR. Aí temos a IJA no saneamento, que é um pilar fortíssimo no Brasil, a Copa Energia e a NTS no transporte de gás natural. E a grande engrenagem que faz tudo isso rodar é o chamado modelo associativo. A holding não é aquela acionista passiva, sabe? Ela opera como parceira estratégica atuante. Ela tem poder de indicação em conselhos e comitês, o que permite influenciar pesado na estratégia e governança, mas preservando totalmente a autonomia do dia a dia das empresas. E essa diversificação ilustra brilhantemente como essas marcas impactam o cotidiano brasileiro. É do financiamento no banco até a rodovia concedida, passando pela água tratada e a energia industrial. Esse portfólio atual mostra uma virada estratégica sensacional do conglomerado nos últimos anos. Eles desinvestiram de ativos com menor sinergia e abriram espaço para alocar muito capital em infraestrutura resiliente e utilidades públicas, como a EGEA e a NTS. Por quê? Porque esses setores têm barreiras de entrada altíssimas e contratos longos corrigidos pela inflação. Basicamente, eles criaram uma verdadeira armadura que protege a holding das oscilações malucas dos ciclos econômicos mais industriais. Entrando na nossa parte 3, capital e indicadores-chave, medindo a escala do império. Dá uma olhada nessa cifra absurda, 210 bilhões de reais. Esse é o valor de mercado somado de todo o portfólio de ativos administrados. É uma escala massiva. Porém, é crucial a gente contrastar esse número com o valor de mercado da própria holding na bolsa, que fica orbitando ali na casa dos 160 bilhões de reais. Ou seja, existe um abismo estratégico profundo entre o valor do que ela possui e como o mercado precifica ela na tela do home broker. A gente já vai destrinchar esse fenômeno estrutural daqui a pouco. Falando de lucro, a trajetória recente prova que a máquina está super azeitada. O lucro líquido recorrente saltou de 3,84 bilhões no primeiro trimestre de 2025 para quase 4,5 bilhões no primeiro trimestre de 2026. Isso é um crescimento muito sólido de 17%. Mas o ponto que realmente chancela o sucesso daquela diversificação que comentamos é a composição desse crescimento. Os setores não financeiros deram um salto brutal de mais de 75% nesse mesmo período. O setor bancário continua sendo a âncora incontestável? Com certeza. Mas a infraestrutura e a energia estão gerando lucro com uma atração impressionante. Quebrando e detalhando esses indicadores agora, fica evidente como a disciplina na alocação de capital vira retorno superior.
O ROI recorrente bateu excelentes 20,1% no trimestre. E para quem é investidor, isso se traduziu num retorno total acionista de notáveis 67,6% em 12 meses, um número que esmaga os benchmarks do mercado. Adiciona aí um dividend yield de 8,8%, que prova aquela forte geração de renda recorrente repassada para os acionistas. Tudo isso suportado por um patrimônio líquido que passa dos 90 bilhões de reais. O que nos leva à parte 4. Saúde financeira e dívida. A fundação do gigante. A prova irrefutável de que essa fundação é de concreto armado está nessa nota máxima de crédito, o famoso rating AAA. E o detalhe, concedido e estabilizado por todas as grandes agências de risco do mundo, Moody's, S&P Global e Fitch. Manter esse nível de avaliação de forma unânime significa, estatisticamente, que o risco de calote nas obrigações da empresa é o menor possível dentro do nosso mercado local. O grande segredo por trás dessa nota impecável é o gerenciamento magistral de passivos, que foi muito ajudado por aqueles desinvestimentos bilionários recentes. Hoje, a dívida líquida da companhia está ali super controlada na faixa de R$1 bilhão, o que é praticamente nada perto do tamanho do patrimônio deles. E além disso, eles estenderam o prazo médio das dívidas para 6 anos e meio. A jogada de mestre aqui é que não tem vencimentos expressivos de principal a pagar até 2028. Ao empurrar essa parede de dívidas lá para frente, eles liberam um caixa vital para aportar nas próprias subsidiárias quando elas precisam, sem ter que ir ao mercado emitir dívida cara de curto prazo. Agora, voltando naquele gap bilionário que a gente comentou agora há pouco, a resposta está nesse número, 23,8%. Esse é o famoso desconto de holding. Ele expressa a distância matemática exata entre o que a empresa vale, somando os ativos separados, e por quanto ela é negociada em bloco pelo mercado. Historicamente, o mercado penaliza a empresa por causa dos custos operacionais da própria holding e principalmente pelos impostos pesados. Tem muito PIS e COFINS mordendo o juros sobre o capital próprio que ela recebe do banco, e isso acaba justificando essa diferença crônica. Diante de métricas tão complexas e ciclos econômicos que mudam o tempo todo, a postura de quem está no comando importa muito. O CEO, Alfredo Setúbal, resumiu muito bem quando disse que, mesmo num cenário de maior volatilidade e transição de ciclo, eles continuam entregando resultados consistentes. Essa filosofia traduz exatamente a essência do modelo associativo. Um portfólio blindado ativamente, que não entra em pânico com a oscilação diária das cotações, mas que cria defesas inabaláveis de longo prazo. E para fechar o nosso aprofundamento de hoje, fica aqui uma provocação analítica que precisa ser monitorada de perto por qualquer um que acompanhe esse setor. Com as mudanças da reforma tributária programadas para 2027, que devem eliminar os impostos sobre os juros sobre capital próprio, projeta-se que uma das maiores ineficiências históricas da Itaúsa simplesmente evapore. Imagina o potencial disso. Como essa economia gigante vai impactar aquele desconto de 23,8%? É um fator que carrega o potencial de destravar um valor absurdo de capital que hoje o mercado mantém represado. Entender essa grande transição vai ser vital para conseguir antecipar os próximos movimentos desse gigante silencioso. Fica aí essa reflexão instigante. Muito obrigado por acompanhar nossa análise e pelo foco contínuo.